Você já se questionou sobre o verdadeiro poder da Arca da Aliança? Eu confesso que estive com medo de revelar o que estou prestes a compartilhar. Será que a Arca é apenas um artefato religioso? Ou poderia ser uma tecnologia alienígena com poder divino? O que os hieróglifos do Egito Antigo não revelam sobre este objeto sagrado? Neste vídeo, prepare-se para uma jornada que desafiará suas crenças e revelará segredos ocultos que podem mudar a maneira como você vê a história e a espiritualidade. Vamos explorar os mistérios da Arca da Aliança, desde suas origens até seu impacto nas batalhas mais épicas da Bíblia, e você vai se surpreender com o que encontramos. A Arca da Aliança é um dos objetos mais reverenciados da história bíblica, cercada de simbolismo e misticismo. Confeccionada com madeira de acácia e coberta de ouro puro, a arca não é apenas um símbolo da presença de Deus entre os israelitas, mas também um objeto de poder extraordinário. Imagine só, essa relíquia sagrada é capaz de dividir mares, derrubar muros e trazer vitórias em batalhas. Mas por que Deus se preocupou em construir um objeto físico para manifestar sua presença? O que isso nos diz sobre a relação entre o divino e a humanidade? A história da arca começa com Moisés, que a recebeu como parte da aliança entre Deus e o povo de Israel. Durante anos, a arca foi carregada em batalhas, e seu poder era tão temido que muitos consideravam suas consequências catastróficas para aqueles que a tocassem sem permissão. Estamos falando de um objeto que pode ser considerado mais do que um simples símbolo de fé. Seria ele uma forma de tecnologia avançada? Este questionamento nos leva a explorar uma gama de possibilidades, desde a fé até a ciência e a história oculta. Vamos voltar no tempo e nos aprofundar na construção da Arca da Aliança. As instruções para sua confecção estão descritas em detalhes no livro de Êxodo. Moisés recebeu ordens específicas de Deus para construir a arca com um design meticuloso e para incluir elementos sagrados, como as tábuas da lei. Mas a questão que se coloca é: por que esses detalhes são tão importantes? Esses elementos não apenas simbolizam a relação entre Deus e seu povo, mas também levantam perguntas sobre as intenções divinas. Estamos lidando com um objeto que poderia ser mais do que um símbolo, uma verdadeira fonte de energia espiritual. Ao longo dos anos, muitos buscadores de verdade têm tentado entender a importância da arca e o que realmente representa na história. A maneira como a arca foi construída é tão intrigante quanto seu significado. Os materiais foram escolhidos por suas propriedades simbólicas e físicas. A madeira de acácia, resistente e durável, representa a humanidade, enquanto o ouro simboliza a divindade. Este contraste nos leva a refletir sobre a dualidade da natureza humana e divina, como podemos ser ao mesmo tempo falhos e maravilhosos. E mais, as instruções detalhadas sobre como transportá-la indicam que a arca não era apenas um objeto, mas um veículo para a presença divina. Por que Deus exigiu que a arca fosse transportada de uma maneira tão cuidadosa? O que isso nos diz sobre o respeito que devemos ter pelo sagrado? O que torna a arca tão poderosa? O que realmente acontece quando alguém a toca? A Bíblia narra que Uzá, um homem que tocou a arca para estabilizá-la durante uma viagem, morreu instantaneamente. O que isso nos diz sobre as forças que podem estar em jogo? É possível que a arca possuísse uma forma de energia que hoje não conseguimos compreender? Ou seria uma manifestação direta da presença de Deus, algo que os seres humanos não podem tocar impunemente? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o que a arca representa na cultura contemporânea. Será que ela é um aviso sobre a relação que devemos ter com o sagrado? O que podemos aprender com essas histórias que atravessaram milênios e continuam a ressoar em nossas vidas? Adentrando o Egito Antigo, encontramos uma rica tapeçaria de histórias sobre artefatos sagrados. Os hieróglifos revelam que os sacerdotes egípcios também lidavam com objetos que pareciam ter poderes sobrenaturais. Por que esses sacerdotes estavam tão obcecados por artefatos semelhantes? Poderiam eles ter conhecimento sobre energias ou tecnologias que hoje ignoramos? Estudiosos da história antiga debatem se a Arca da Aliança pode estar ligada a outras culturas que também reverenciavam objetos sagrados. O que esses hieróglifos realmente nos contam sobre a relação entre o Egito Antigo e a Arca da Aliança? Seriam eles uma pista sobre o poder oculto que pode estar por trás de ambos os objetos? E se essas culturas, aparentemente separadas,
compartilhassem um conhecimento comum sobre a espiritualidade e a energia divina. Voltando a falar sobre a maldição que envolve a arca, é fascinante observar a quantidade de lendas que cercam sua história. Ao longo dos séculos, muitos buscadores de tesouros e arqueólogos tentaram encontrar a arca, mas muitos enfrentaram desastres inexplicáveis. Poderia isso ser resultado de uma proteção divina, ou seria a arca uma tecnologia que ainda não compreendemos, projetada para proteger seu conteúdo sagrado de seres que não estão prontos para lidar com esse poder? Histórias de aventuras e desastres têm surgido em torno da busca pela arca. Por que a arca se tornou um alvo para caçadores de tesouros? O que ela representa, não apenas em termos de riqueza material, mas também de poder espiritual? Isso nos leva a questionar o verdadeiro valor da Arca da Aliança e como sua influência ainda perdura nos dias de hoje. Agora vamos conectar a arca com a famosa batalha entre Davi e Golias. Davi, um simples pastor, derrotou um gigante com apenas uma pedra e uma funda. Mas e se ele tivesse a arca ao seu lado? O que isso teria mudado na batalha? A fé de Davi e a presença da arca poderiam ter transformado uma luta desesperadora em uma vitória gloriosa. A história nos ensina sobre coragem, mas também sobre a força que vem da conexão com algo maior. Imagine Davi, um jovem sem armadura, enfrentando um gigante armado até os dentes. O que o tornou tão destemido? Seria apenas sua habilidade com a funda? Ou havia algo mais profundo, uma fé enraizada na certeza de que Deus estava com ele? A presença da arca, como um símbolo do pacto entre Deus e seu povo, poderia ter sido o elemento que proporcionou a Davi a confiança necessária para enfrentar o gigante. O momento crucial da batalha está repleto de simbolismo. A determinação de Davi, armada com sua fé e a presença do Senhor, exemplifica a verdadeira essência de coragem. A Arca da Aliança teria sido um símbolo dessa presença. Poderia ela ter sido uma fonte de força divina, encorajando Davi a se levantar e desafiar um adversário que parecia impossível de vencer? Ao refletirmos sobre a Arca da Aliança, é essencial perguntar: o que ela representa para você? Será que ela é um símbolo de fé, ou existe um significado mais profundo? O que podemos aprender com esses relatos antigos e sua aplicação em nossa vida moderna? Essas histórias podem nos ensinar sobre coragem, fé e a busca pelo conhecimento. Ao longo da história, muitos heróis foram impulsionados por uma força maior. A arca poderia ser essa força. E como essa história ressoa em sua própria vida? Você já se sentiu como Davi, enfrentando gigantes em sua jornada? A coragem de Davi nos ensina que, mesmo diante dos maiores desafios, a fé e a determinação podem nos levar a conquistar o impossível. Se você está tão fascinado quanto eu por todos esses mistérios, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando e revelando os segredos da história e da espiritualidade. Juntos, podemos desvendar mais sobre o que a arca realmente representa e como isso se conecta com a nossa vida hoje. E se você quer entender mais sobre a batalha entre Davi e Golias, convido você a assistir ao meu vídeo, que analisa essa luta épica. A conexão entre a fé de Davi e a Arca da Aliança pode mudar a maneira como vemos essa história. O link está na descrição e prometo que você não vai se arrepender. Vamos juntos descobrir o que essa narrativa pode nos ensinar sobre a fé e a superação. Por fim, a Arca da Aliança nos apresenta uma oportunidade de refletir sobre nossa própria relação com o sagrado. O que podemos aprender com essa história antiga que ainda ecoa em nossos dias? Em um mundo repleto de desafios, talvez a verdadeira pergunta seja: estamos dispostos a enfrentar nossos gigantes, assim como Davi fez, e buscar o divino em nossas vidas? A Arca da Aliança pode não ser apenas uma relíquia do passado, pode ser um símbolo do que ainda podemos alcançar com fé e coragem. O que você pensa sobre isso? Compartilhe suas ideias nos comentários e vamos conversar sobre os mistérios que cercam a Arca da Aliança e o impacto dela na história e na espiritualidade. E lembre-se, no silêncio das sombras é onde os grandes impérios nascem. Obrigado por assistir e até a próxima.